Bom, boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a todos por os que estão aqui presentes para a gente poder continuar essa discussão sobre tendências da web. Eu acho que esse é um momento interessante para a gente começar a falar sobre o que a gente espera da web pela frente e o que a gente pode compartilhar e trabalhar em conjunto para que a web ela continue crescendo e evoluindo nesse formato que a gente conhece, uma web livre, uma web aberta. Eu vou falar, um dos trends do W3C que eu quero destacar é a questão das publicações digitais. Eu acho que talvez até alguns de vocês acompanharam o painel anterior. O meu objetivo aqui não é repetir o conteúdo do painel anterior, até pela forma de discussão que aconteceu, mas eu gostaria de ampliar essa discussão das publicações digitais, porque foi discutido muito sobre o jornalismo na web e livros na web. E eu gostaria de dar um passo além para mostrar que, quando a gente fala de publicações digitais na web, a gente está seguindo por uma fronteira que, muitas vezes, elas vão acabar se integrando com websites, com aplicações, e a gente não vai saber mais que tipo de aplicação é. Ela é simplesmente web. Bom, só para me apresentar, o Wagner já fez a introdução. Mas, bom, meu nome é Reinaldo Ferraz, esse daqui sou eu no Twitter. Eu trabalho com desenvolvimento web desde o século passado. Eu comecei por volta de 94, 98, eu comecei a trabalhar formalmente com desenvolvimento web. E de lá para cá, eu venho trabalhando especificamente com desenvolvimento de padrões, seguindo padrões W3C, fomentando padrões do W3C. Tive o meu passado obscuro, desenvolvendo com Flash, fazendo site com tabela, e aí eu resolvi me especializar em questões relacionadas à Open Web Platform e à acessibilidade na web. Mas hoje eu vou falar de um tema especificamente voltado para publicações digitais, que eu acho que está dentro do escopo da Open Web Platform. Bom, acho que, para começar, vale a gente relembrar que a web, quando ela surgiu, ela trouxe uma infinidade de recursos e ela incorporou muitas novas formas de leitura. Então, a forma de consumir o conteúdo na web mudou. E mudou por diversos motivos. Um deles, que eu acho que foi o grande ponto que a web se popularizou, que é a questão de navegação, a leitura não linear, você poder navegar por hiperlinks para poder acessar determinados conteúdos. A questão da distribuição global. Na web, você não tem a barreira física mais de um livro, de uma publicação, de uma revista, você pode distribuir ela globalmente. As novas formas de publicidade. Então, a web ela possibilitou que a publicidade, que a gente pudesse capitalizar em cima de projetos web, em cima de páginas web. Então, por exemplo, aqui os anúncios em sites de busca, ou então, para o bem ou para o mal, os malditos pop-ups que surgiram lá para meados de 90 e pouquinho. Mas isso também, se a gente for considerar, ele é um filho da web, sempre no bom sentido. E eu queria falar um pouco sobre as tendências da última década, que mudou e transformou muito a forma que a gente consome o conteúdo na web. Quando a gente falar de última década, acho que quem tiver acompanhado vai saber o que significa esses números. Mas uma das tendências que eu acho que vale a pena a gente reforçar é a questão de internet em praticamente todos os lugares. Então, tenta pensar como era a internet 10 anos atrás. Já se pensava de você ter acesso à internet em todos os lugares, mas hoje em dia você já consegue acessar no avião. Por mais que eles ainda peçam para você desligar o telefone celular, lá em cima você já consegue utilizar o seu telefone celular o seu celular, computador, tablet para utilizar a internet. Mobilidade, a gente tem acesso ao conteúdo na web de qualquer lugar. Isso também acho que entra na situação do bem ou para o mal. Redes sociais. O usuário ele não é mais um consumidor passivo da web. Acho que a rede social ela alavancou a situação de você ter um tipo de consumidor que, por mais que ele não conheça nada de código, ele consegue interagir, consegue publicar, ele consegue colocar conteúdo dentro da web, mesmo sem saber como ele está fazendo aquilo. Basta digitar um texto numa caixinha, um texto em uma caixa e apertar um botãozinho para publicar. Personalização.
o usuário ele foi capaz de personalizar conteúdo. Então, ele é capaz de chegar numa loja, por exemplo, no caso desse site que vende camisetas, ele é capaz de escolher a cor da camiseta, ele pode escolher a estampa, pode escolher o tamanho da camiseta. Então, volta àquela situação de não ser mais um usuário passivo da web. Aquela compra que ele fazia de um produto já fechado, você consegue segmentar essa sua compra de uma forma muito mais ampla e muito mais relevante para o seu usuário final. Bom, computação nas nuvens, né? A capacidade de armazenamento de conteúdo que a gente tem, não só localmente nas nossas máquinas, mas o poder de armazenamento na nuvem, que isso significa possibilitar o acesso de outras pessoas também. Banda larga, que finalmente, depois daquela, considerar que há 10 anos atrás a gente ainda tinha um bom número de conexões discadas, por mais que ainda exista a conexão de escada no Brasil, e sabendo que a banda larga no Brasil ainda não é lá essas coisas, a gente sabe que a banda larga ela conseguiu alavancar o consumo de informações também dentro da web. E dispositivos multifuncionais. Então, aquela situação de você ter um computador para fazer determinada coisa, você tinha o telefone celular era só para falar e o computador era para você editar um texto. Hoje em dia, as coisas elas estão cada vez mais conectadas. Então, você consegue editar um texto no seu telefone celular e utilizar o seu computador para fazer uma ligação telefônica. Então, todos os dispositivos eles começam a se conectar. E é aí que entra a grande sacada, que é a plataforma aberta da web, que a gente chama no W3C de Open Web Platform, que é o conjunto de tecnologias para que você possa conectar os dispositivos e os grandes segmentos de mercado que vão utilizar essas tecnologias do W3C. Então, você pode ver aqui que a gente está falando sobre game, publicações digitais, integração de dados, mobile, tudo isso conectado nos mais diversos dispositivos. Isso eu não estou citando dispositivo móvel, não estou citando computador nem nada, eu estou simplesmente citando a questão de dispositivos. E essa mudança, desse impacto desses 10 anos, ele causou algumas mudanças significativas em diversos mercados. Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco deles, por exemplo, o mercado de mobile. A quantidade de dispositivos móveis que a gente tem que acessam conteúdo digital cresceu absurdamente. Tem uma estimativa, se eu não me engano, de 2011, que dizia que os produtos, os handsets, dispositivos que para você conectar a internet um handset, 85% deles, dos vendidos em 2011, eles tinham um browser web. Então, isso em 2011. Eu fico tentando imaginar quem compra esses 15 outros por cento de um dispositivo que não tem acesso a um tipo de browser. A televisão também evoluiu. A gente considerar que tem uma sacada muito interessante, que é pensar a TV na web e a web na TV. Então, tudo isso tem que ser muito discutido para que a gente pensar qual é o conteúdo que está sendo entregue e distribuído para a TV e o que a TV está aproveitando desse conteúdo da web, como a TV está tomando posse e utilizando o conteúdo da web. O setor automotivo, já existem carros que utilizam a internet, por exemplo, esse daqui é de uma propaganda da Chrysler, que o carro tem um hotspot que você pode se conectar os seus dispositivos à internet. Alguns deles, se eu não me engano, é o da Volvo, ele já tem um display que você consegue acessar, baixar aplicações no painel do seu carro. A indústria de games, não preciso nem falar, que ganhou uma grande plataforma para desenvolvimento, independente de você cada um ter o seu tipo de interesse em desenvolver determinada plataforma, a web ela surgiu como uma grande opção para que você possa ter um conteúdo disponível para os mais diversos dispositivos. Eu sempre costumo dar o exemplo de um jogo que eu adorava jogar há muito tempo atrás, era o Quake. Na verdade, a versão 3 do Quake era um jogo que, para você jogar aquele tipo de jogo, você tinha que comprar um CD, você tinha que ter um leitor de CD-ROM de pelo menos 8 ou 16 velocidades, tinha que ter uma placa de vídeo preparada para isso, e rezar para que ela não travasse quando você fosse jogar em rede. Hoje já teve gente que desenvolveu mapas do Quake para você rodar no browser utilizando o WebGL. Então, aquela tecnologia que eu usava 10 anos atrás, com 600 MB que eu precisava instalar no meu computador, hoje eu consigo rodar no browser. Então, é uma opção e ele é um mercado para a web também. A web é um mercado para a indústria de games. Sinalização digital, utilizar anúncios não só indoors como outdoors, para que você possa publicar conteúdo e atingir o seu público-alvo.
Governamental, o setor governamental cada vez mais vem colocando seus serviços disponíveis na web, também é um grande consumidor e um grande vetor da utilização da web. Mas eu acho que um setor em particular que eu queria discutir, que sofreu um impacto muito grande com as publicações digitais, com a web, é esse setor de publicações digitais. Então, eu queria só mostrar um pouquinho para vocês agora como alguns cenários interessantes do contexto das publicações digitais na web. Só para mostrar algumas estatísticas rápidas, esse daqui é um número da Global eBook Market, que fez uma estimativa que, em 2012, o número de e-books vendidos no Reino Unido, ele dobrou. Então, a gente tem um número, independente do número, seja grande ou pequeno nessa proporção, mas você ter o dobro das vendas de e-book é um número considerável. E quando a gente chega para o mercado americano, esse aqui é um número bem interessante, quando a gente fala, pô, aumentou 16% em um ano, mas são adolescentes que estão comprando e-books. Então, pessoas com 16 anos, elas estão comprando... teve um aumento de 16% em um ano no número de adolescentes comprando e-books nos Estados Unidos. Fala, tá, mas e como é que anda a situação no Brasil? Bom, saíram alguns dados no finalzinho do ano, agora comparando os números de publicações digitais. Então, esse aqui é um número bem interessante, que diz que o mercado editorial ele encolheu, mas o número de e-books cresceu mais de 300%. Por mais que ele ainda represente uma fatia muito pequena de mercado, coisa de 0,1%, 0,2%, é um crescimento considerável e que deve ser levado em consideração para as próximas estimativas que a gente fizer com relação ao consumo de conteúdo digital. E, como até foi falado no debate anterior, o EPUB nada mais é do que um pacote de HTML, CSS e JavaScript, ou alguma coisa que você possa embutir nele. Isso daqui é um exemplo que eu simplesmente peguei um arquivo EPUB e renomeei para .zip, e eu consigo navegar por todas as árvores de arquivos dele para poder inspecionar, para poder verificar, ou então tentar acessar algum tipo de imagem, vídeo que esteja lá dentro. E quando eu abro o arquivo principal dele, olha o que ele é um arquivo XHTML. Então, o EPUB 2, ele ainda utilizava né, XHTML 1.1, e o EPUB 3 está mais focado para HTML5. Então, com o EPUB 3, você consegue criar aplicações ricas, já utilizando as tecnologias abertas da web, então consolidadas num ambiente totalmente interoperável. E a grande sacada é que você pode utilizar nos mais diversos dispositivos. E o mais interessante é que o leitor se você considerar o e-reader, nada mais é do que um browser preparado para consumir aquele determinado tipo de conteúdo. Então, você consegue eliminar diversas questões desnecessárias de um browser para você ler um conteúdo em EPUB, mas você mantém as suas características principais, que é acessar um conteúdo que está em um formato livre, em formato aberto. Então, resumindo, a web ela se tornou uma grande plataforma para desenvolvimento. E aí o que eu queria explorar um pouquinho mais, porque eu estou falando agora dos EPUBs, mas eu queria focar um pouco na questão das publicações que vão além do livro digital. Então, foi falado na palestra anterior, na discussão, sobre notícias multimídia, sobre esse Snowfall. Eu queria mostrar para vocês rapidamente, só para fazer uma navegação rápida, como foi esse conceito desse Snowfall, que basicamente foi uma ação do New York Times e conseguiu fazer um baita de um documentário, uma baita de uma reportagem que parece um documentário de tanto conteúdo multimídia que você tem nele. Então, conforme eu vou fazendo isso simplesmente utilizando HTML, CSS e utilizando o conceito do parallax. Então, conforme eu vou descendo, eu chego em determinado conteúdo que ele me possibilita assistir um vídeo no meio da matéria. Ah, mas isso dá para fazer numa página web. Dá, mas é essa mesma grande sacada. É você ter um conteúdo na web que funciona, é uma notícia nova, é um tipo de conteúdo diferente. E você vai navegando. Cara, isso daqui é uma notícia, isso daqui é uma publicação de um jornal. Será que a gente conseguiria pensar 10 anos atrás que uma publicação de jornal podia ter esse tipo de ação? E aí eu queria mostrar uma outra ação que é interessante, que está relacionada a
publicidade na web. Eu não sei se vocês já viram isso daqui. Isso daqui, até para dar uma introdução para vocês, nada mais é do que um hot site para venda do Blu-ray desse filme. Olha só o que eles fizeram com isso daqui. Isso só fazendo o scroll na tela. Ou seja, eu estou contando uma história. Aqui está um pouco escuro, fica um pouco difícil de ver. E eu, basicamente, estou simplesmente pressionando seta para baixo, e ele vai me mostrando, e eu posso ir, voltar, ele é totalmente interativo. Tudo isso daqui para simplesmente vender um DVD, fazer a publicidade de um DVD. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, era isso daqui que eu queria falar, de anúncios multimídia. Como a gente tinha falado de publicações digitais em um ambiente de sinalização, isso daqui pode ser muito bem utilizado, as pessoas podem interagir, você pode ter um contato, a pessoa pode ter uma aplicação touch para isso. Mas eu queria também reforçar a questão do EPUB, das características do EPUB. Como já foi falado anteriormente, ele é um padrão do IDPF, e ele, basicamente, é um apanhado de HTML e CSS. Então, uma das coisas que o EPUB proporcionou para a gente, e isso acho que até ficou um pouco claro nesses dois exemplos que eu dei, é a possibilidade de a gente ter vídeo dentro de um livro. A gente consegue imaginar, essa frase, ela não fazia menor sentido há 10, 15 anos atrás. Hoje eu posso considerar assistir um trecho de um vídeo dentro do meu livro. E tudo isso, como que eu faço? Utilizando tecnologias abertas do W3C. Não necessariamente do W3C, mas tecnologias abertas, como SVG, CSS3, HTML5, JavaScript ainda de forma limitada. E esse último ele é bem interessante, que é o MathML, que é um tipo de padrão do W3C para que você possa fazer equações matemáticas. Imagina você fazer um livro de matemática todo em HTML e CSS e com as suas equações, sem a necessidade de colocar uma imagem dentro dela. Você pode fazer tudo isso utilizando um padrão aberto. Você pode também integrar o conteúdo das suas publicações. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma publicação, um e-book, mas eu posso, durante a minha navegação, eu posso selecionar, posso fazer uma busca no dicionário, eu posso tentar fazer a tradução desse termo, eu posso fazer uma marcação. Então, ele é um conteúdo que ele não é mais passivo, eu posso interagir com esse meu novo conteúdo. E criar novas coisas. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história, chamada Cell Phone Novels. Claro, surgiu no Japão. Basicamente, é você criar uma história, criar um conto, um roteiro, uma novela, usando um telefone celular. Então, cada capítulo ele não tem mais do que 100 palavras, para que você consiga ler num dispositivo móvel de forma confortável e até para você publicar esse conteúdo. Mas só para vocês terem uma ideia, uma das mais populares dessas cell phone novels no Japão, ela tem mais de 1000 capítulos. Cara, você consegue imaginar 1000 capítulos sendo digitados num telefone celular? E isso está virando uma febre lá no Japão. Mas por que isso? Porque eles têm a possibilidade de fazer isso com o dispositivo que eles têm na mão. Então, em qualquer lugar, eles podem escrever um capítulo desse conteúdo. Então, você pode também produzir conteúdo. Não estou falando só da gente consumir, mas a gente também consegue produzir novo conteúdo com a web. Só que ainda a gente tem um trabalho a se fazer, ainda tem um longo caminho para se trilhar para que a gente tenha um modelo de mercado interessante para esse conteúdo digital. Então, alguns deles que eu queria citar a gente poder ter de forma mais detalhada e com mais precisão telas, tipografias, fonte de alta qualidade, cor, poder trabalhar layouts mais avançados, tudo isso está sendo discutido dentro dos grupos de trabalho do W3C, especialmente quando se fala de layout, tudo isso está relacionado diretamente com os grupos de trabalho de CSS do W3C. Por isso, quando a gente fala de novas tendências e o que a gente pode trazer, a gente deve considerar que a web ela deve corresponder às atuais práticas de mercado, para que os produtores de conteúdo eles sintam-se confortáveis para poder publicar o seu conteúdo na web. Então, fomentar compartilhamento, marcação e anotações. Imagina que interessante você ler um livro, você poder fazer a marcação do seu livro e publicar na sua rede social ou compartilhar com algum amigo seu.
Isso aqui é interessante, porque a gente ainda não pode fazer isso. Eu tenho 2 dispositivos e eu tenho um tipo de EPUB, eu não consigo... eu poderia pegar a marcação que eu fiz em um e levar para o outro. Por enquanto, isso ainda não é possível. A gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Mas o ideal é que a gente possa. O mercado ele tem essa flexibilidade, a gente tem essa capacidade de fazer esse tipo de coisa. Fazer a integração de dados, colocar a web semântica dentro do conteúdo das páginas, dentro do conteúdo das nossas publicações digitais, para que eu possa cada vez mais ter um conteúdo com mais significado, que ele possa ser cada vez mais encontrado, fazendo uma pesquisa especializada por catálogos ou por conteúdo. Fazer a conexão de serviços externos. Então, a questão que eu falei simplesmente do tradutor, mas eu posso fazer a conexão daquele meu livro com um segundo livro que está à venda em uma outra loja, em algum outro website. E facilitar o desenvolvimento colaborativo dos documentos. Por exemplo, você ter a possibilidade de fazer uma revisão online de conteúdo, você juntar o seu grupo de editores para que você possa fazer diretamente no seu documento esse tipo de coisa. Tudo isso é possível fazer com a web. Tudo isso é possível e o W3C vem trabalhando para que isso seja cada vez mais implementado. E tem uma questão que está relacionada com o consumo e acho que com a geração de receita desses conteúdos. Acho que todo mundo quer publicar o seu conteúdo, mas todo mundo também quer ganhar dinheiro com eles. Então, esse é outro tipo de coisa que está nos focos do W3C, que é a geração de receita, como você colocar também uma publicidade, que forma você pode trabalhar esse tipo de conteúdo dentro da web, ou então pagamentos pelo seu conteúdo digital. Então, você está lendo o seu livro e eu estou citando dentro do meu livro uma determinada blusa de uma determinada marca, eu posso clicar nele e posso comprar esse conteúdo. E tudo isso utilizando pagamentos via web. Então, só para resumir, a publicação digital ela deve ir muito além do texto simples. Então, a gente está falando de texto, áudio, vídeo, interação, dados hiperlinkados. Eu queria mostrar para vocês aqui um videozinho rápido de um livro digital, que, na verdade, é o livro digital do Al Gore. Ele é para o dispositivo, foi feito para iPad, mas esse é o tipo de coisa que é possível fazer com a web. A gente consegue fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, com os recursos que os padrões do W3C nos possibilitam. Se ainda não possibilitam, é a hora da gente entrar na discussão desses padrões e fazer com que eles possam ser serem efetivamente úteis. Até aí tudo bem, ele é uma revista simples, que você pode só folhear, mas você pode acrescentar muitos outros recursos nele. Foi mal, esqueci de colocar o áudio. Então, tudo isso que ele está mostrando é você poder trabalhar questões de interação com o seu conteúdo digital. Então, ele está falando de folhear, de eu poder virar uma imagem do outro lado, de eu poder acessar um vídeo, de eu poder acessar um conteúdo com algum comentário em áudio, eu poder acessar infográficos, eu poder manipular determinados tipos de infográficos. Tudo isso já é possível fazer, utilizando até conceitos de dados abertos, de dados hiperlinkados. Tudo isso a gente consegue fazer com tecnologias abertas. Por enquanto, ele está mostrando dessa forma numa aplicação fechada, mas esse é o tipo de coisa que a gente também consegue fazer com a web, com as tecnologias abertas que a gente tem. E aí, só para fechar, o que o W3C tem feito com relação a isso? Bom, primeiro, ele tem incluído tópicos de interesse de publicação digital, de digital publishing nas suas discussões. Então, esse daqui é um exemplo de uma das features que estão sendo discutidas no CSS, que é focada especificamente para publicações digitais, que, na verdade, vai ajudar a fomentar vários outros tipos de aplicação, mas ele tem um foco direcionado para digital publishing.
O W3C criou também uma atividade exclusiva de Digital Publishing, que é uma atividade para ajudar a tornar a web um ambiente integrado desses conteúdos digitais e para que ele possa ser uma ponte entre os produtores de conteúdo e os desenvolvedores, para poder ter esse conteúdo aberto na web. E um dos produtos desse grupo é a criação de um Interest Group de Digital Publishing, que é focado especificamente para dar ferramentas para que esse grupo possa discutir, criar fóruns de discussão, dar recursos para que esse grupo de Digital Publishing possa cada vez mais discutir e fomentar essa evolução da web, para que a gente tenha cada vez mais aquele conceito de web única. Então, estou discutindo Digital Publishing, mas a ideia é que, no futuro, eu não discuta mais esse tipo de coisa, eu discuta simplesmente web. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu queria passar para a Yas ou para a Vanessa, não sei qual é a ordem que elas tinham combinado. Obrigado, gente. Grande Reinaldo. Quase que eu caí. Menino. Cai não. Finalizando, tombão. Resolução. Bom, continuando o que o Reinaldo está falando, começou a falar, eu vou continuar falando dos trends. Eu coloquei a nossa querida imagem do Rei do Camarote, porque a gente tem mania de perseguir na web as coisas como se elas fossem memes. Então, falar de trends do W3C não é falar de memes, não é de falar de coisas que estão fazendo sucesso essa semana e semana que vem ninguém mais vai falar sobre elas. Então, vamos agregar valor à discussão. As tecnologias da Open Web, SVG, APIs, Web Semântica, Web das Coisas. E a gente tem falado sobre essas coisas há mais de 10 anos, fácil, e pode colocar 10 anos aí, porque a web tem muito mais do que 15 anos. Então, a gente precisa parar de tentar inventar a roda. A gente tem muitos padrões, muita tecnologia e muitas ferramentas disponíveis para construir coisas realmente relevantes e fazer a web se transformar novamente. Então, é preciso pensar fora da caixa. É preciso a gente pegar essas ferramentas que estão aí e colocar todas elas no mesmo ferramental e se perguntar, o que eu posso fazer com isso? O que é realmente relevante para a web? Quando a gente se pergunta quais são os trends da web, a gente tem que pensar no que está acontecendo hoje. Qual é a verdadeira revolução que a gente pode provocar ou qual é a verdadeira revolução da qual a gente faz parte. Então, eu vou falar de coisinhas aqui que parecem um pouco chatas, a princípio, mas que são trends do W3C e que têm um esforço do consórcio muito grande para que elas se tornem comuns e únicas e mais acessíveis na web. São os dados na web, que trazem temas como Big Data e privacidade, e a web das coisas. E eu escrevi 2 vezes, a web das coisas, para que a gente possa se atentar para o fato de que a web, como o Reinaldo falou, ela é um instrumento de universalização da internet. Então, usar as ferramentas da web para trazer esses tópicos mais para próximo, para perto da gente, na vida, no dia a dia da gente no mercado.
primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os dados na web. Quando a gente fala de dados na web, as pessoas pensam logo, Open Data, RDF, Sparkle, que chato, ou eu não gosto, prefiro HTML5, é muito mais legal. Pois é, mas só que quando você fala de dados e fala dessas tecnologias, você está falando de um fenômeno que só é possível hoje porque a gente está vivendo um momento muito especial, onde a gente tem espaço para armazenar dados e dispositivos de coleta suficiente para transformar cada pessoa num dispositivo de input de dados, para uma nuvem infinita e colaborativa, da onde a gente pode extrair informações e muitas outras coisas interessantes para a gente viver em sociedade. Eu coloquei aí o exemplo do Waze, que é aquele aplicativo que o Google fez para melhorar o trânsito, que é completamente baseado em dados colaborativos, as pessoas compartilham seus dados enquanto elas estão dirigindo, para que isso se transforme numa experiência coletiva, melhorando a vida de todo mundo no trânsito. Então, o trânsito é só um aspecto da nossa vida em sociedade que pode ser melhorado, que pode ser otimizado com a utilização da web e dados na web. Esses dados eles podem ser utilizados para, como eu já falei, fazer interação social, para fazer compartilhamento e colaboração, e estão muito conectados hoje em dia aos dispositivos móveis, que estão sendo utilizados em larga escala e cada vez mais aumentando, e todo mundo aposta que esse vai ser o fim dos computadores, e nananã, não vai. Os dispositivos móveis são dispositivos de coleta, assim como qualquer outro dispositivo que esteja conectado também pode ser um dispositivo de coleta. Imagine, sim, o Google está fazendo carros, experiências com carros que se dirigem sozinhos, a Apple também está fazendo experiência com carros, e todos esses dispositivos que estão conectados, eles podem ser dispositivos de coleta de dado colaborativo, para que a gente possa, através de interação social, compartilhar comportamentos e melhores práticas para viver em sociedades. Esse é o conceito que está todo mundo falando, das Smart Cities, que a gente olha pouco, mas que tem todo o embasamento na questão dos dados, que, para mim, são um trend muito importante para que a gente possa sair desse estágio de utilização da web hoje. Então, como que a gente vai usar a web para, além de fazer sites, a gente construir experiências coletivas, já que a gente tem tantas ferramentas coletivas disponíveis, já que a gente tem dados em nuvem, ferramentas de armazenamento em nuvem, de todo tipo de arquivo, todo tipo de recurso, já que a gente pode compartilhar. Não bate não, coitado. Está tão chato assim. Ai, tá vendo? Ainda bem que não tem um detector nele, né? Senão o chefe já ia saber que ele estava dormindo. Mas, enfim. Então, a gente pode interagir muito mais e muito melhor na nossa vida em sociedade se a gente começar a olhar, como desenvolvedores, para esses dados que estão subindo para a web. A web não serve só para fazer site, a web não serve só para compartilhar documentos, ela serve também para compartilhar experiências. Sabe, para você saber se a geladeira do vizinho está vazia, está cheia de cerveja, se você pode ir lá pedir cerveja. Esse tipo de coisa é completamente possível. Então, essa coisa dos dados na web, ela pode prover um uso que pode nos ajudar a solucionar problemas da vida em sociedade. Pode nos ajudar também a economizar recursos, ela pode gerar um aprendizado coletivo. A gente mesmo, com aquela coisa, por exemplo, tem gente que pensa aplicativos para medir a pegada ecológica de cada pessoa. É claro que tem também aquela sensação de que a gente vai ser monitorado o tempo todo, mas não é bem por aí. Então, se a gente puder, através da tecnologia web, viver e conviver melhor em sociedade, porque existe isso dos dados na web, pode ser melhor para todo mundo. E o mais importante, para quem está aqui desenvolvendo, para quem está querendo colocar um produto relevante no mercado, os dados na web são uma plataforma muito, muito interessante para a geração de novos negócios. E aí eu estou falando no sentido de coletar dados, no sentido de utilizar os dados, no sentido de distribuir esses dados e gerar um aprendizado coletivo.
É muito importante a gente se atentar para a quantidade de negócios possível hoje em dia com esses dados. O Google está aí fazendo Waze e tem várias outras pessoas construindo experiências colaborativas como serviço. Isso é muito interessante. Então, a gente está aqui na nossa cidade, linda, maravilhosa, que não é assim, é claro. Nenhuma cidade é assim. As nossas cidades ainda são assim. Muitos problemas, que significam muitas oportunidades para a gente tentar ajudar, ou pelo menos tentar entender esses problemas das cidades através da utilização de dados. Então, distribuição, coleta e uso de dados na web são um trend, e isso promete bombar nos próximos 5 anos, pelo menos, como uma iniciativa de pessoas que estão trabalhando aplicativos e interfaces pioneiras para o uso. E isso tem muito a ver com uma coisa que o Reinaldo já tocou no assunto aqui, que é o próximo trend que eu vou falar, que é a web das coisas. A web das coisas, ela é basicamente uma web que vai conectar objetos para promover essas experiências sociais. Então, a gente está aí com o Google Glass, que está conectando as pessoas em experiências, já o Google, de novo, saindo na frente, sendo pioneiro com esses trends. E a gente pode esperar muito mais do Google e das outras grandes empresas. A gente pode conectar animais. Hoje em dia já tem gatinho andando com chip por aí. Cachorros, a gente pode conectar aos nossos próprios telefones, que antigamente eles eram parados, hoje em dia eles andam com a gente o tempo todo, é praticamente um serviço de acompanhamento remoto de humanos. Animais em campo, toda a comida que vocês e eu comemos hoje em dia, a maior parte dela já é monitorada. Todo o nosso gado em criação extensiva, ele já é monitorado, geralmente por código de barra, mas por que não monitorar com RFIDs e colocar isso tudo via web? Voos, que são monitorados também, e já estão interconectados através da internet. Por que não conectar crianças também? Outro dia eu vi uma pulseirinha que a pessoa colocava na praia, na criança, e a criança podia ficar lá mais à vontade, enfim. E era uma pulseirinha que tinha um RFID, então a criança estava sendo monitorada pela mãe e pelo pai no período da praia. Monitoramento animal, monitoramento de plantas, de florestas, carros, praticamente tudo pode ser conectado. Quando você fala em conectar uma coisa na internet, ou conectar alguma coisa através da internet, você está falando em conectar ela de modo aleatório. Quando você fala em conectar coisas utilizando princípios da web, você está falando em uma plataforma que interopera. Isso significa que você vai ter várias camadas para trabalhar. Se você conecta uma árvore à web, a web é acessível para milhões de pessoas que estão ali e podem também se conectar com essa árvore. Você não cria mais um silo de dados que está fechado. Então, a web das coisas é uma interface para a web dos dados. E são assuntos que têm muito a ver um com o outro. Então, novamente, são interfaces de uso, de coleta e distribuição de dados. Então, a minha pergunta é, por que a gente trabalha tão pouco as interfaces possíveis? Outro dia eu estava vendo uma apresentação do Brett Victor, eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas ele é o engenheiro elétrico que trabalha muito com visualizações, e ele aposta que, no futuro, as nossas interações com as informações não vão mais ser textuais. Elas vão ser só interações com formas, objetos, cores, enfim, esse tipo de coisa. Então, por que a gente continua trabalhando com essas interfaces que são chapadas, né? São limitadas à tela do browser, à tela do computador, à tela do notebook, do tablet, do celular? A gente precisa expandir esses conceitos e parar de usar essas coisas divertidas que a gente acha na internet, como essa que eu vou mostrar agora, para fazer só exemplo. Vamos usar para fazer produtos que tenham todos esses conceitos de web das coisas e dados na web, para realmente interagirem com o ser humano e que a gente possa utilizar a web para fazer coisas mais interessantes. Esses exemplos que eu vou dar aqui são exemplos de interações que utilizam só CSS, HTML e JavaScript e são bem legais. Depois, quem quiser, essa apresentação está no SlideShare, os links estão todos lá. Eu nem vou me ater a falar de código aqui, mas são interações que eu nunca vi utilizadas em nenhuma aplicação e são exemplos que a gente tem de aplicações que a gente devia estar colocando em produtos.
Afinal de contas, fazer código por fazer código é até legal, mas vamos colocar o usuário para interagir com esse tipo de coisa. O primeiro deles tem a ver com interfaces de interações diretas com a web. Esse aqui é bem legal. Que você pode fazer. Muito legal. Brincar de rasgar o negocinho é muito legal. Tchum. O segundo exemplo que eu vou dar, ele tem a ver com a exploração do potencial de expressão da web. A gente tem uma ferramenta incrível, muito melhor do que as telas de pintura que o Leonardo da Vinci tinha, e a gente utiliza só metade do potencial delas. Aqui tem um exemplo de código também que gerou uma interface que não tem interação, mas que mostra o potencial de representação que a web tem. Aqui. Esse terceiro exemplo que eu vou dar agora é um exemplo de que a gente utiliza pouco a web para trabalhar com imagens geradas com ferramentas web. Por que a gente ainda usa PNG? Essa é a pergunta. Porque a gente ainda trabalha com imagens desse modo, se a gente pode evoluir muito mais utilizando a web. Inclusive, em produtos para usuários. Tem um outro exemplo. O outro exemplo que eu quero dar tem a ver com entretenimento. Mais uma vez, a gente utiliza a web muito pouco para prover entretenimento para o usuário. Aqui tem um joguinho, a gente fica se preocupando em fazer grandes jogos para concorrer com a Unity. Na verdade, a gente tem um ferramental muito simples, que tem vantagens sobre vários outros ferramentais, porque ele é universal, ele roda em qualquer coisa. Se tivesse web na TV, eu poderia jogar esse joguinho na TV. E isso aqui é só web. Nossa, coitada. Morreu. Agora, o próximo exemplo, que tem a ver com representação espacial e exploração do espaço na web. Mais uma vez, a gente está preso ao modo flat, e a gente pode expandir isso para vários dispositivos conectados, inclusive gerando experiências coletivas com interfaces. Então, aqui mais um exemplo do que vocês podem fazer com a web. É até chato mostrar isso aqui depois e pegar o celular cheio de aplicativozinho que não faz nada. O outro exemplo é a mistura multimídia que a gente pode ter na web. A web é uma plataforma de vários tipos de input e de entrada. Por que a gente não utiliza isso de uma maneira mais interativa? Porque a gente não dá ao usuário opções para interagir com as coisas. Por exemplo, interagir com vídeo dessa maneira. Entre outras coisas. E, por último, por que a gente não permite ao usuário co-criar para a gente? E aqui eu não estou falando do usuário codar, que já essa discussão já passou, já foi a discussão da manhã. Eu estou falando da gente prover opções para o usuário trabalhar bem com as ferramentas web, para que o usuário publique, para que o usuário faça parte da web e possa co-criar junto com a gente as ferramentas da web. Então, assim, não estou falando para vocês fazerem uma ferramenta que vai ensinar o usuário a fazer HTML5. A ideia aqui é utilizar as ferramentas da web para que o usuário possa ter condições de se expressar. Como, por exemplo, nessa ferramenta aqui, que ele pode criar várias opções de interface, pode salvar, pode compartilhar e pode interagir com essa interface, que é completamente web. Então, é isso. O meu recado aqui era que esses trends, eles são da web que está acontecendo agora, que está acontecendo hoje. Vamos pensar fora da caixa e alçar o nosso desenvolvimento a um outro patamar.
para que o usuário possa alcançar o que a gente realmente pode fazer com as ferramentas web. Acho que é isso. Obrigada. Agora eu vou chamar a Vanessa, que já vai me falar também de mais trends para vocês. A minha palestra ela vai ser um pouquinho menos legal que a da Iaso e que do Reinaldo, que eles trouxeram coisas bem práticas e exemplos ao vivo de como fazer coisa legal. E a minha palestra, na verdade, eu trouxe para vocês o que o W3C está estudando lá fora, o que ele está criando recomendação, quais são as movimentações que estão acontecendo no W3C internacional e o que a gente pode aproveitar disso para nós e a gente pegar e se inserir no meio desse movimento que eles estão fazendo. E também, no finalzinho, eu vou falar o que a gente, sobre o W3C Brasil. Bom, eu sou a Vanessa, pessoal do streaming que ficava perguntando quem era a Vanessa, quem era a Iaso. Oi, pessoal do streaming, eu sou a Vanessa e vamos lá. Passa. Opa. Tá. Bom, gente, hoje a adoção da Open Web Platform, ou melhor, plataforma aberta da web, ela está se disseminando de uma de jeito muito espantoso, graças ao HTML5, que permite aplicações multi-iterativas e o exercício do HTML5 ele está em pleno vapor. Segundo as pesquisas da... Opa, tem um mouse aqui. Segundo as pesquisas da Gartner, esse aí é o uso assim, das tecnologias mais utilizadas para mobile, e ali a gente pode ver o HTML5 e aplicações HTML5, ou seja, que ele está chegando a ser o mais utilizado, uma das opções mais utilizadas para desenvolver para mobile. O HTML5 ele está crescendo também entre os desenvolvedores e com a sua popularidade, porque justamente por causa dessa interoperabilidade. E essa pesquisa qual é que é o nome? Da Vision Mobile, ela apresenta que o HTML5 ele já é a terceira tecnologia escolhida para desenvolver para mobile. Então, assim, ainda tem o mercado nativo, ainda está bastante forte, mas a gente está quase... os desenvolvedores já estão começando a preferir escolher o HTML5 por causa da interoperabilidade dele entre aplicativos e demais aplicações, justamente por causa disso. Um aplicativo, às vezes, tem que ser desenvolvido 3 vezes por causa dos diferentes sistemas para mobile. E aqui, nessa palestra de hoje, eu vou falar para vocês sobre os trends de revolução mobile, começando já com esses dados, web para todos, transformação industrial e a inclusão e a participação da comunidade com o W3C. O que o W3C está trabalhando em todos esses tópicos aqui? Bom, espera-se que o mercado tenha um aumento de vendas de até 5 vezes mais até 2017. Ou seja, as pessoas elas passam mais tempo navegando, utilizando tablets e dispositivos móveis, e eles compram até mais apps do que propriamente navegando na web. E, segundo a Gartner, aquela empresa que fez as pesquisas de mobile, ela prevê que até
2016, 50% dos apps para mobile sejam híbridos, ou seja, funcionam em todos os dispositivos através do HTML5, todos os dispositivos e em diferentes sistemas para celular. E o que a gente está fazendo para ajudar a diminuir esse gap de nativo ou mobile? Destacando as tecnologias que o W3C está investindo para apps, ele criou esse Standards for Web Applications on Mobile, onde ele resume uns tópicos relacionados para mobile, e ali tem várias, como eu posso dizer, ele resumiu assim tudo que o W3C está trabalhando para ajudar a diminuir esse gap entre nativo e mobile através do uso do HTML5. E esse segundo tópico ali, ele lançou, o ano passado, uma plataforma de desenvolvimento que seja, através desses standards de core, que seja, e esse community, que seja atrativas para os desenvolvedores, para eles aprenderem, ser atrativo para eles desenvolverem com HTML5 para mobile. E também, no final de janeiro de 2013, um pequeno grupo de pessoas apresentou o caso simples de aplicações mobile web e quais são os recursos que eles utilizaram e como que foi, assim, eles fizeram relatos de experiências e mostraram casos de uso, e eles criaram, nessa URL aí, existe todo esse material que pode ajudar vocês a desenvolver para mobile de maneira híbrida. E, em maio, foi criado o Interest Group para acompanhar os trabalhos do Community Group. No W3C tem os Interest Groups e os Community Groups. Os Community Groups, geralmente, eles fazem as coisas, e os Interest Groups, eles ficam acompanhando as coisas que o Interest Group faz, que é um grupo de interesse e o grupo de comunidade. Os últimos progressos feitos para tecnologias de web apps também foi em estudar sobre sistemas operacionais baseados em web. Então, o W3C lançou esse grupo de trabalho sobre esse estudo de sistemas operacionais baseados em web para facilitar a galera aí, desenvolvedoras e tudo mais, e abrir mais oportunidades. Também tem essa nova recomendação, não é recomendação, já começou um grupo de estudo para melhorar as aplicações offline e o packing, que é compreensão de aplicações, como que pode ser melhorado, porque hoje o AppCache ele já está praticamente implantado e existem agora novos estudos de como eles podem implementar, por exemplo, bancos de dados no browser utilizando o formato do JSON, assim facilitando mais ainda o trabalho dos desenvolvedores. O grupo de trabalho de performance para a web publicou 3 recomendações desde dezembro de 2012. E o W3C tem a proposta de reativar esse grupo de performance, porque, além das performances, tem várias considerações de implementações e coisas que eles ainda querem melhorar. Então, eles já publicaram as recomendações e querem ainda melhorar e estudar mais sobre o assunto. Então, aqui está o link para quem quiser acompanhar as atividades das performances com HTML5.
Sobre segurança, tem um grande grupo do W3C que eles estão desenvolvendo diferentes aspectos de segurança, inclusive utilizando XML, criptografia, e principalmente como essa situação aplica com os widgets do HTML5. E outro tópico que tá sendo discutido são os pagamentos, que eles começaram a perceber que não existe nenhum padrão que oferece formas que ajuda a padronizar as transferências de dinheiro online. Então, já está sendo montado esse Interest Group para estudar sobre como eles podem padronizar pagamentos online. Falando um pouco de HTML5, como tem sido o progresso, em dezembro do ano passado, as especificações do HTML5 e do Canvas 2D já estão praticamente prontas, elas já podem ser utilizadas. Elas ainda não estão ditas como recomendação do HTML5, mas elas já estão com certa estabilidade. E de acordo com o plano do Working Group do HTML5, no fim de 2014, o HTML vai virar uma recomendação mesmo. E aí eles vão depois continuar os trabalhos no HTML 5.1, que ele está trabalhando assim, ativamente, esse grupo do HTML 5.1, para mais melhorias, principalmente nas mídias de proteção, na questão aquela da proteção de conteúdo, design responsivo, como eles podem melhorar o HTML5 para design responsivo, e técnicas de acessibilidade. Bom, e aí a gente tem essas duas recomendações, uma recomendação que foi publicada em maio desse ano, e ali o link para o Community Group, para vocês verem o que eles estão pensando, quais são os acordos que eles estão tomando, quais são as coisas que eles estão tendo que enfrentar graças a esse assunto polêmico. Outro destaque é a interoperabilidade, e eles estão focando muito em testes. E ali tem até uma frase que eu peguei nos highlights deles sobre isso, que eles querem testar a Open Web Platform, porque eles querem ter a segurança que aquilo vai funcionar. Os testes servem para garantir o funcionamento do software. E para fazer a Open Web Platform um sucesso, eles precisam fazer mais testes e poder providenciar testes para quem desenvolve com HTML5. Como a gente poderia fazer isso? E, por essa razão, o W3C lançou um programa de testes mais abrangente só sobre web aberta. E eles até estão chamando o pessoal da Adobe, porque eles já estavam com uma iniciativa assim, e essa iniciativa está se chamando Test the Web Forward. Privacidade, outro tema que foi debatido aqui na conferência, né? Então, a gente está acompanhando realmente os trends do W3C de fora. E o grupo de tracking e protection, eles estão desenvolvendo uma tecnologia global que vai permitir todos os utilizadores poder escolher se eles querem ser traqueados ou não. Porque hoje isso não é uma escolha do usuário. Os navegadores simplesmente, alguns já têm o tracking implementado e você não tem a opção de desabilitar caso você queira. Então, isso já está começando a ser uma preocupação e eles estão começando a desenvolver um estudo sobre isso. Ali está o link, quem quiser acompanhar. O grupo, também acrescentando isso, é que eles têm eles já têm algum progresso nessa especificação, mas eles estão com muito conflito de consenso. Então, é interessante a gente conhecer quais são os consensos e o que está sendo discutido. É uma tristeza chegar num consenso, porque, às vezes, o consenso não agrada quase ninguém. O ideal é que a gente chegasse num ideal mesmo.
e não optar pelo consenso, até porque a gente não sabe qual é a definição de consenso para eles. E eles têm essa missão, que eu achei bem legal destacar, que eles querem melhorar a privacidade do usuário, o controle do usuário, definindo os mecanismos para expressar as preferências do usuário em torno do rastreamento da web. Ou seja, essa é a missão do grupo, então eles estão realmente preocupados em cuidar disso para os usuários da web. Outra coisa que é agora no destaque de Web para Todos, eles estão se preocupando bastante com a internacionalização, principalmente com como que isso se aplica no HTML5, no CSS, no XML e outros arquivos, e eles estão trabalhando em parceria com a Unicode para chegarem em padrões e acordos comuns sobre codificação de páginas web em outros idiomas. Eles estão focados principalmente nos idiomas que não têm o mesmo alfabeto que a gente tem, bonitinho e tal, que é o símbolo chinês, japonês e árabe, outras coisas assim. Eles estão ajudando também na divulgação, estão trabalhando bastante na divulgação e educação desses padrões de Unicode. E eles querem alcançar, melhorar o Unicode e esses padrões justamente porque eles querem alcançar novos mercados, que é o Digital Publishing. O Digital Publishing ele vem para romper barreiras justamente geográficas e de informação. Às vezes você lança um livro só num país, você poderia estar lançando na China, em qualquer outro país. E o Digital Publishing vai vir ajudar essa barreira aí. E a gente precisa ainda evoluir muito na questão do Unicode. Outra coisa é sobre acessibilidade. A gente já está bem manjado de acessibilidade, mas a acessibilidade ainda tem muito que evoluir e está sendo muito trabalhada e cada vez mais justamente para aquela missão do W3C, que é a Web para Todos. E no HTML5, eles estão criando a possibilidade de existir extensões para o HTML5. O Longdesk é uma extensão, eles estão trabalhando nisso, e ali está o link para a recomendação. O Longdesk era um atributo antigo, que foi obsoleto, e agora está voltando como uma extensão, justamente para ajudar na acessibilidade. Mas é interessante a gente saber que essa, por enquanto, é a única extensão do HTML5, mas é interessante perceber que a gente tem essa opção de criar extensões. E o ARIA também, eles estão criando e estudando bem mais coisas de o que eles podem fazer para o ARIA ser melhor e novas coisas, novas necessidades. O mobile também é uma questão que nos deixa muita dúvida, porque como é que eu vou fazer... Será que a mesma acessibilidade que eu faço no meu website se aplica para mobile? Como que as pessoas com deficiência utilizam dispositivos móveis? E eles estavam recebendo muitas dúvidas e pedindo orientações sobre como que os desenvolvedores poderiam realizar esse tipo de acesso através do mobile. E aí eles criaram começaram a desenvolver um lugar ali, uma página, para justamente começar a esclarecer essas dúvidas e ter esse contato com o pessoal que está tendo mobile, tendo vontade de desenvolver coisas acessíveis para mobile também. Interfaces para usuários, eles estão desenvolvendo alguns protótipos de interfaces para usuário para ajudar o desenvolvedor a ter parâmetros de como fazer certo tipo de coisa. Isso é uma coisa legal também. E também eles estão melhorando o User Agent e o Authoring Tool no caso, o ACAG e o outro é o ACAG, tá. E essas coisas que fazem parte do WCAG para melhorar a questão do User Agent e das pessoas que fazem autoria de conteúdo. Destaques das transformações da indústria. O Reinaldo já falou bastante sobre isso, eu só vou falar o W3C, quais são os links do W3C. Revolução das publicações digitais utilizando dados abertos.
padrões abertos. Então, isso já está sendo uma realidade. Vocês viram na trilha de Digital Publishing e agora na apresentação do Reinaldo. Eles estão fazendo parcerias com grandes empresas que têm o know-how sobre isso para fazer uma coisa legal. Sicom, BISC e Yorley. E também, em julho, foi feita uma reunião para identificar os requisitos do Digital Publishing. Ali está o link. Eles ainda têm muito que aprender sobre... O Digital Publishing, na verdade, ele já é uma realidade. Ele está começando a ser uma... O W3C está começando a querer transformar essa realidade com padrões abertos, porque hoje o Digital Publishing nem sempre é utilizando tecnologias abertas como o HTML5, CSS e JavaScript, se precisar, mas acho que não. Mas essa é a questão do W3C agora com o Digital Publishing, como eles vão fazer isso, usando as tecnologias abertas. Outra coisa muito legal é web automotiva. A indústria está muito preocupada em lançar serviços web dentro dos automóveis. Agora, serviços web dentro dos automóveis. Você está viajando, você tem um painel já instalado ou um projetor. Imagina quantos benefícios a indústria automotiva pode ter com web dentro do seu automóvel, do automóvel que ela vai negociar, vender. Então, eles lançaram um grupo para descobrir quais são as necessidades de business de uma web dentro de automóveis. E, assim que eles definirem, eles pretendem fazer APIs para a web automotiva. Isso é uma coisa bem legal. Eu estou super empolgada para descobrir e começar a fazer alguma coisa sobre isso. Outra coisa que já foi falada aqui também é a televisão e entretenimento, né? E o grupo de interesse do Web TV, eles estão trabalhando fortemente na questão de mídias, extensões criptografadas, em origem de extensões de mídia, multitrack de vídeo, áudio, HTML, testes, gravações e download de arquivos, as capacidades de televisão, de terminais, de metadados, objetos 3D, textos temporários como legendas. Então, eles estão fazendo uma série de estudos técnicos sobre como a web pode funcionar de maneira eficiente em televisores. Quem viu a trilha de Web TV já deve ter mais ideia do que está acontecendo. E eles estão também com parcerias de empresas grandes contribuindo nessa especificação. E eles também têm um business group que também vai estar identificando qual é o business da TV. Porque, assim, através do business reconhecido que é possível começar a desenvolver uma solução. Por isso que é importante também a discussão dos business groups. E a gente já tem uma coisa legal, que é o Web VTT e o TTML, que são linguagens de markup, só que, na verdade, elas são feitas para prover legendas em conteúdo web. Agora, qual dispositivo não importa. Ela foi feita para você fazer as legendas. Ou seja, se você tem um vídeo e você quer prover acessibilidade, por exemplo, uma pessoa surda, ela não consegue escutar o vídeo. Aí você pode, através do HTML, já fornecer uma legenda. Isso é uma coisa muito legal. O nosso último tópico, que é os destaques de participação. Eu acho que vai ficar errado esse slide. Eu tive que transformar para PDF. Até que não. Legal. Então, os community groups foram lançados em 2011 e hoje, com 2 anos, a gente já tem mais de 3.000 pessoas e 130 community groups criados. Então, você vê que a galera está conseguindo participar mesmo das coisas que estão acontecendo dentro do W3C. E, na China, semana passada, aconteceu mais uma
plenária técnica do W3C, onde se discutem com sangue nos olhos as questões técnicas de implementação dos padrões. E eles falaram que eles escolheram a China justamente para fazer essa questão de inclusão, porque a China é um país que tem muita gente, e muita gente com ideias diferentes, que podem contribuir com uma visão diferenciada para os padrões do W3C. Por isso que foi escolhida a China. Parece meio exclusivo quando a gente fala China, mas tem o outro lado da moeda também, que os chineses têm a oportunidade de participar de uma plenária técnica. E esse aqui é uma foto que eu roubei lá da Lia Viron, que ela estava lá na plenária, para vocês terem noção do que acontece lá na plenária. Ela disse que isso aí era numa plenária sobre CSS, como eles iam fazer determinada propriedade, como ia se comportar. Então, vê que por trás daquela coisa bonitinha que a gente faz ali, tem todo um código, uma lógica, uma programação super desenvolvida que sai através dessas plenárias técnicas. Também o W3C está investindo bastante nas relações com os developers, né, com os desenvolvedores. Eles abriram os docs fizeram uma página de docs das recomendações para os desenvolvedores, mais mastigada, mais suave, que não é tão cansativa como as próprias recomendações. Então, o site do Web Platform está justamente para transcrever aquilo que está nas recomendações para a nossa linguagem mais desenvolvedora. Também existe a W3Conf, que é todo ano, ou de 2 em 2 anos, se eu não me engano, que ela justamente é uma conferência do W3C só para desenvolvedores, porque o W3C tem a outra conferência, a WWW, que ela é mais para academia, né, pesquisas e tudo mais. E a W3Conf ela é para desenvolvedores, front-ends, programadores, coisas assim, com um assunto mais técnico. Então, o W3C também está mudando essa questão tão acadêmica e se aproximando dos developers. E aí, se eu não me engano, já teve 2 conferências. Deixa eu ver aqui. E essas aqui foram as meetups que tiveram em Lyon e em Tóquio, uma o ano passado e outra esse ano. Lyon acho que foi dentro da WWW. E as meetups também servem para aproximar todas as comunidades, desenvolvedores, participantes de eventos, estudantes. Então, as meetups elas são bem assim, um público bem diferente, assim, não é ou só engenheiros ou só desenvolvedores. E é justamente para isso, para salientar a criatividade, sair ideias novas, visões diferentes. Também vamos ter já temos os treinamentos online para você poder fazer um treinamento com certificação do W3C. Não é certificação, na verdade, né? É um certificado que você fez um curso do W3C. Isso já dá uma certa garantia para você, porque a certificação mesmo não tem. Os cursos ainda estão em inglês, mas logo vamos ter novidades para vocês, para nós, brasileiros. Mais algumas coisas sobre os Developers Relations. Existem artigos mais resumidos das coisas que o W3C está fazendo. Também eles estão começando a participar de eventos como o Google Summer of Code, para ver qual é a pegada e entender o que o Google também está fazendo, para a gente poder se espelhar nessa... e também contribuir, trabalhar junto nesse modelo do Google de contribuição e tudo mais. E também existem os Recognition Programs feitos pelo W3C Internacional. São tipo o prêmio de acessibilidade, que nem a gente tem aqui no Brasil. Só que fora a gente tem mais esses 3 prêmios. E que no W3C Brasil, o que a gente quer? O
que nós queremos no W3C Brasil? Fica muito blá, 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 e que, no fim das contas, o que a gente quer, né? Bom, o que nós queremos? Bom, nós queremos uma plataforma colaborativa, nós queremos uma plataforma onde os brasileiros possam ajudar a construir modelos, falar das recomendações, um lugar legal, assim, onde toda a comunidade brasileira possa interagir junto para construir uma coisa legal juntas. O que mais que a gente quer? A gente quer curso online do W3C, porque o W3C, hoje, ele está muito... Infelizmente, a gente não tem capacidade de ir para cada cidade do Brasil. Todo mundo fala, eu moro lá, não sei aonde, no meio do Pantanal, queria fazer um curso de HTML5 aqui. Vocês podem vir, aí tem 5 alunos. Pô, é complicado. Não que a gente não quer, a gente quer, mas é foda. E aí, a gente quer disponibilizar cursos online, a gente está com a parceria com o pessoal do Dev Campus, a gente tem o plano de traduzir o curso online deles. E aí, os brasileiros vão poder fazer curso da W3C online. Um laboratório de web das coisas. Imagina que legal a gente ter um laboratório de web das coisas para descobrir, que nem a Yas falou, fazer Lego, botar coisas diferenciadas, de dispositivos de tudo que é jeito, tudo ligado pelo web. Um exemplo é o nosso primeiro passo de web das coisas que a gente está fazendo, é disponibilizar um Raspberry para vocês, para a gente começar a ter a ideia do que a gente pode inventar com web e dispositivos. Mais concursos, mais premiações, a gente quer promover mais, dar mais incentivo para os desenvolvedores. Hoje a gente tem concursos que premiam acessibilidade, que premiam empreendedores, como o Web Got Talent. A gente tem os concursos de dados abertos em parceria com o Ministério da Justiça. A gente desenvolve outro concurso de dados abertos com o DAO, que é o Desarrolando a América Latina, também com dados abertos, que tem etapas por toda a América Latina, é muito legal. E a gente quer uma conferência web ainda melhor, a gente está sempre tentando aprimorar essa conferência, que é o nosso meio de comunicação direto com os desenvolvedores, e a gente está aí para dar oportunidade para os desenvolvedores brasileiros, para eles verem que eles são bons, que eles têm oportunidade aqui dentro do Brasil, para o pessoal de fora ver que os desenvolvedores brasileiros estão no mesmo nível deles. E isso aí, a gente está aí para dar oportunidades para o Brasil também, mundo afora. O futuro da web nos aguarda, o futuro nos aguarda. Nós queremos um lugar, um tempo não muito distante, um tempo próximo, um lugar que a gente possa ter dispositivos integrados, cidades inteligentes, que a gente possa ter web em todos os lugares. Nós queremos uma web para todos, segura, em qualquer lugar. Obrigada.